Será que a gente pode falar que essa é a semana mais importante do ano do Corinthians? Esse 2023 nada planejado do Timão pode ter um respiro nesses 11 dias da data FIFA aí pro Corinthians ter um respiro, treinar um pouco mais. Será? Vamos falar tudo disso no vídeo. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo eu vou estar falando desse período que o Corinthians e também os outros clubes vão ficar sem jogar para poder treinar um pouquinho mais, para poder estabilizar um pouco emocionalmente, fisicamente, que é esse período da data FIFA, que vai ter esses amistosos durante todo esse período, nesses 11 dias. Os times vão estar livres para poder treinar, né, quem não foi convocado. Então o Corinthians pode ver ali um respiro para esse começo de temporada, né, meio de temporada já tão conturbado que o Timão vive. Bom, o Corinthians vem de 3 resultados bem ruins. Perdeu lá para o América Mineiro, perdeu também para o Del Valle, foi eliminado da Libertadores, e também empatou com o Cuiabá em casa, que era um confronto direto ali no Brasileirão, ali pela briga da parte de baixo. Então o Corinthians vem muito abatido emocionalmente, dentro do campo também não conseguindo seus pontos. Conseguiu aquela classificação contra o Atlético Mineiro, mas infelizmente dentro do retrospecto do Luxemburgo, nessa passagem dele, aquilo parece ter sido um ponto fora da curva, assim como aquele jogo contra o Fluminense. Levando em consideração todos os outros jogos, o Corinthians vem com o Luxemburgo tendo desempenhos muito ruins, resultados muito ruins também. Ele no século XXI é o técnico com pior desempenho. Então, obviamente, a gente precisa ressaltar esses números. É um período de oscilação, o Luxemburgo chegou faz até pouco tempo, mas a gente precisa destacar que o Corinthians está perdendo muito tempo. Esse ano do Corinthians pode se considerar um ano perdido, talvez, já que já foi eliminado da Libertadores. A Copa do Brasil, o Corinthians tem ainda um respiro, mas o Brasileirão também, o Corinthians não pode ambicionar muita coisa, porque já se passaram mais de um quarto do campeonato, já foram perdidos muito pontos. Então, obviamente, o Corinthians precisa entender qual será o seu ano de 2023. Perdeu alguns jogadores já, como foi o caso do Paulinho, já vê alguns jogadores que não vão acabar renovando, estão com renovação travada para o próximo ano, é o caso do Maicon, do Balbuena também, e o do Bruno Mendes, que muito provavelmente não ficarão no Corinthians para o ano que vem, além do Paulinho, que lesionou e só volta no ano que vem, depois do seu contrato já ter acabado. E por todos esses fatores, o Corinthians precisa desses 11 dias para poder estabilizar um pouco, mesmo emocionalmente dentro do campo, né, dentro dos treinamentos. O Corinthians precisa ter um tempo para o Luxemburgo colocar sua ideia de jogo, que a gente consegue enxergar que o Corinthians tem algum padrão de jogo, mas é muito mal executado, é muito mal pensado. Às vezes também o Luxemburgo faz trocas erradas, a base também não vejo que está sendo bem usado pelo técnico. Então, obviamente, o Corinthians vai ter que usar esses 11 dias. E nos bastidores também o Corinthians precisa desfocar um pouco desse lado. Obviamente a gente sabe que o bastidor, por fora do campo, interfere muito no desempenho das equipes, e o Corinthians vem muito mal nesse quesito também. O Duílio vem no seu último ano e não conseguiu nenhum título, está um pouco desesperado para que o Corinthians saia com pelo menos um título nesse seu mandato. Então está ocorrendo várias coisas no bastidor que o Duílio está mostrando o seu desespero. E a gente vê muitos casos de jogadores entrando na justiça contra o Corinthians nesse momento. É o caso do Bozelli, é o caso também do Júnior Moraes, Ramiro, jogadores que recentemente estavam no Corinthians e já estão entrando com processos por atraso de pagamento, direito de imagem. E quando essas coisas são reveladas, obviamente a gente vê uma interferência dentro do gramado, a equipe fica um pouco baqueada, mas a gente também vê alguns lados positivos na questão fora de campo do Corinthians. A gente vê contratações sendo encaminhadas, como é o caso do Matias Rojas e do Cuéllar, que estão bem encaminhados, ambos deles. O Matias Rojas um pouco mais do que o Cuéllar, mas, obviamente, o Corinthians não pode desfocar esses lados negativos. São dívidas muito grandes e muito numerosas, né? Uma quantidade muito grande de dívidas. Então, isso acaba atrapalhando dentro do campo o mental dos jogadores. Às vezes até um jogador pensando, será que eu não posso ser o próximo? Então a gente precisa levar em consideração isso quando é feita uma análise do desempenho atual dessa equipe do Corinthians. E para o jogo do dia 21, agora contra o Santos, que o Corinthians vai visitar o Peixe lá na Vila Belmiro, o Corinthians também vai ter outras 2 baixas que provavelmente o Roger Guedes não vai jogar por uma gripe, né? Ele não está treinando
por enquanto nessa semana. E o Renato Augusto, que novamente lesionou, uma lesão muscular, ele saiu aos 20 minutos no jogo contra o Cuiabá no sábado. E é mais uma nova lesão aí pro jogador de 34 anos, se eu não me engano, 35. E ele vai se mostrando que é um jogador que não é confiável, que o Corinthians não pode depender dele, como se imaginava lá no começo do ano, quando o Fernando Lázaro iniciou fazendo com o esquema inteiro rodar em volta do Renato Augusto, até ele lesionar e o Corinthians começar a decair com o Fernando Lázaro. Então, o Corinthians já vê que o camisa 8 não é um jogador que vai ser confiável a partir de agora. Então, o Corinthians vê essas duas baixas, né, as duas referências técnicas do time. O Roger Guedes, embora o clube não esteja no seu melhor momento, né, um dos piores momentos até, o Roger Guedes vem se destacando, marcando muitos gols, quase 20 gols aí no ano já, vem pertíssimo de se tornar o maior artilheiro da Arena, com números ótimos de assistência também, participações para gol. E ele vai ser uma baixa. O Corinthians vai ter ele no ataque muito provavelmente liderado pelo Yuri Alberto, que vive a sua pior fase desde que chegou no Corinthians. Já são 10 jogos sem marcar, o último foi lá contra o Fortaleza. Então, o Corinthians não vê muito bem ali essa próxima sequência, que é uma sequência muito pesada. Depois do Santos, agora na quarta-feira, dia 21, vai até no Paraná para jogar contra o fortíssimo Atlético Paranaense, o já classificado na Libertadores Atlético Paranaense. É uma partida muito difícil, muito provavelmente o Corinthians não saia com pontos de lá, nem sequer um ponto, porque é uma equipe muito difícil, uma equipe que vem sendo talvez top 3 hoje do Brasil, arriscando falar. E também, depois o Corinthians pega o Liverpool pela Libertadores. É um jogo em casa, sim, mas é um jogo que tem uma carga emocional muito grande, porque o Corinthians já está eliminado, precisa ter uma concentração muito grande. Provavelmente que vai ter menos torcedores na Neoquímica Arena, mas o Corinthians ainda assim precisa desse resultado para classificar em terceiro lugar e ir para os playoffs da Sul-Americana para tentar disputar essa competição até o final do ano. Aí depois o Corinthians vai pegar o Bragantino, também na Neoquímica Arena, depois vai receber o América Mineiro, já válido pela Copa do Brasil, depois Atlético Mineiro, depois o América de novo, e aí vai Grêmio. Então é uma sequência bem difícil para o Corinthians, não vai ter moleza nenhuma, talvez ali a maior moleza seja o América Mineiro, mas ainda assim são dois jogos mata-mata que o Corinthians sofre bastante com o América Mineiro, em mata-mata principalmente, sofre com o Mancini, perdeu agora no 2-0 recentemente. Então, obviamente, todos os jogos para o Corinthians vão ser carregados, além de muita dificuldade técnica dentro de campo, o Corinthians também vai precisar ter uma carga emocional muito positiva e reverter o que a gente vê nos jogos atuais do clube, né? A diretoria já mostrou que tem respaldo no trabalho do Luxemburgo, vai mantê-lo por mais tempo. A diretoria do Corinthians é conhecida por isso, não sei se felizmente ou infelizmente, o Corinthians não é tão costumeiro demitir técnicos com pouco tempo de trabalho, mas obviamente não deve estar descartado que o Corinthians demita o Luxemburgo no meio dessa sequência que eu falei para vocês. São jogos que envolvem uma posição na tabela do Corinthians, que o Corinthians vai precisar se destacar dos demais que estão ali perto. O Corinthians não vai ter nenhum confronto direto neste momento, nessa sequência, e por isso vai precisar se destacar dos seus demais concorrentes, vai enfrentar as equipes que estão um pouco mais para cima dele na tabela, então por isso vai precisar se destacar, arrancar alguns pontos, conseguir subir um pouco mais, passar do meio da tabela, que obviamente deve ser o objetivo do Corinthians, pelo menos terminar esse campeonato acima do meio da tabela. É o que diz o elenco do Corinthians, um elenco muito caro, um elenco envelhecido e muito valorizado e que não vem correspondendo dentro dos gramados. E vocês, galera, concordam que essa semana é muito difícil pro Corinthians, é muito importante pro Timão nesse 2023? Deixem aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe um like, ative as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!